Nesse módulo, falaremos de especificidades nas áreas de deficiência e sobre acessibilidade ao conhecimento no ensino superior. Para pensar circunstâncias que atravessam cada deficiência, partimos do pressuposto da singularidade e pensamos: o que é barreira no ambiente para cada pessoa? Barreiras podem ser tanto a presença como a ausência de algo. Não devemos buscar algo na pessoa em si que seja um impedimento, mas sim na sua relação com o ambiente. Durante nossa explicação, isolamos algumas categorias, mas fiquem atentos. Na realidade, essas categorias se chocam e se atravessam o tempo todo. Não separam-se umas das outras. Primeiramente, traçamos um panorama dos tipos de barreiras. Barreiras arquitetônicas são aquelas que se referem ao ambiente físico, como a ausência de elevadores ou rampas muito íngremes. Já as barreiras comunicacionais são aquelas que impossibilitam o diálogo. Por exemplo, sem uma tradução, um falante de Libras e não de português não tem como entender algumas aulas. As barreiras informacionais são aquelas que impedem o acesso à informação. Isso acontece, por exemplo, quando uma professora, na presença de uma aluna cega, faz referência a uma imagem sem descrevê-la. Temos também as barreiras instrumentais, que se referem aos recursos materiais e às ferramentas de ensino. A remoção dessas barreiras envolve tecnologia assistiva, que você poderá ver no módulo 4. As barreiras metodológicas referem-se aos métodos e estratégias utilizados pelo professor em sala de aula. Um professor que insiste em manter um só formato de aula é um exemplo dessa barreira. Temos, por fim, as barreiras atitudinais, que em grande parte das vezes são as raízes de todas as demais barreiras. Essas barreiras dizem respeito à interação entre pessoas com e sem deficiência. Sobre esse assunto dedicamos todo o módulo 3. Ok, vamos lá. Deficiência visual. Antes de tudo, devemos fazer uma distinção entre cegueira e baixa visão. É considerado cegueira quando a pessoa vê de 5% para menos. É considerada baixa visão quando se vê entre 5% e 30%. Essas medições são sempre consideradas com óculos e no melhor olho. Então a ideia de que toda pessoa com deficiência visual não enxerga nada é um mito. Pode existir ainda resíduo visual, que pode ser considerado para abrir possibilidades para estratégias de ensino e aprendizagem. Cada lesão gera um efeito distinto. Vamos mostrar agora alguns exemplos de condições possíveis de deficiência visual. Na catarata, tem-se uma perda de visão em todo o campo. No glaucoma, o resíduo visual fica no centro. Já na degeneração macular, o resíduo visual fica na periferia. Vamos ver agora quais as principais barreiras relacionadas à deficiência visual. As primeiras que vamos destacar aqui são as de natureza arquitetônica. Sem o piso podotátil, um cão-guia ou um conhecimento prévio do ambiente, um cego vai enfrentar muitos problemas. Cegos se utilizam muito de mapas mentais e da memória para se locomover, portanto, algo que pode parecer pequeno, como mudar uma mesa de lugar, pode acarretar muitos problemas para ele. Outras barreiras são informacionais. Esta acontece quando o professor passa o vídeo na sala sem audiodescrição. É preciso sentir que essa forma de diálogo é uma barreira para um aluno cego ou com baixa visão. Até mesmo a disponibilização de textos, se não for feito de forma virtual, complica. Muitas vezes não adianta só colocar no Xerox. Outro ponto que precisamos estar atentos é que dentro de uma sala de aula, enquanto a cegueira tende a ser uma deficiência bem perceptível, a baixa visão pode passar batida. As pessoas com baixa visão têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa com deficiência. Surdez. Se a deficiência visual pode passar despercebida, a auditiva segue a mesma lógica. É o que chamamos de deficiências invisíveis. Essas pessoas com deficiência sofrem de início com a dificuldade de serem identificadas assim, porque não apresentam características físicas que se destacam. Tanto quanto na deficiência visual, as pessoas com deficiência auditiva podem ter uma variação no grau de funcionalidade. Diferentes pessoas atinam diferentes sons ou frequências, podendo ouvir certos ruídos e outros não. Assim, um aluno que passa por desatento pode, na verdade, possuir uma deficiência auditiva. Existem dois grupos importantes entre as pessoas com deficiência auditiva que é preciso conhecer:
os surdos, com S maiúsculo, que falam língua de sinais, e os surdos oralizados, que se utilizam de implante coclear para adquirir parte da audição, permitindo também a fala vocalizada. Ambos os grupos sofrem com barreiras comunicacionais, de formas diferentes. Os surdos oralizados se utilizam muito da leitura labial para se comunicar, mesmo alguns possuindo uma maior funcionalidade da audição pelo implante coclear. Algumas pessoas nem possuem um implante, mas aprenderam a falar quando criança e adquiriram a deficiência mais velhos e que muitas vezes também dependem da leitura labial. Assim, essas pessoas sofrem muito com o sistema tradicional de aulas, em que o professor utiliza o quadro ficando de costas para a turma, impedindo a leitura labial. Ou quando um colega sentado atrás dele faz uma pergunta, deixando a pessoa com deficiência perdida no diálogo e fora do contexto da aula. Uma solução é alterar a disposição das carteiras, ajeitando a turma em uma roda, com todos sempre se esforçando para falar de frente uns com os outros. Os surdos, com S maiúsculo, sofrem principalmente com a barreira linguística. Ela também é uma barreira comunicacional, mas isso porque poucas pessoas aprendem Libras. A língua brasileira de sinais é o que o nome mesmo diz, uma língua. Não é apenas uma tradução do português para sinais manuais, mas uma composição em si, com particularidades, regras e sotaques. Por muitas vezes os surdos serem as únicas pessoas que falam essa língua, historicamente eles construíram um valor cultural à sua deficiência. A falta de intérpretes é a principal barreira enfrentada por eles, algo que impossibilita a comunicação. Autismo. Vamos esclarecer alguns pontos sobre o autismo. O autismo não está necessariamente associado à deficiência intelectual. O transtorno do espectro do autismo deve ser entendido como um transtorno do desenvolvimento, que apresenta algumas dificuldades de comunicação e socialização, além de comportamentos repetitivos e estereotipados. O autismo foi descrito pela primeira vez na década de 50. É uma deficiência recente, um campo de estudo novo. Além disso, o autismo é uma deficiência invisível, o que torna o diagnóstico difícil, e, por vezes, as pessoas com autismo são vistas como mimadas, teimosas ou frescas. Quanto aos comportamentos repetitivos e estereotipados, eles têm uma função bastante importante de regulação e organização dos sentidos. Pessoas com autismo apresentam uma forma sensorial distinta dos neurotípicos. Olhe essa imagem. Nosso comportamento involuntário é tentar minimizar essa entrada demasiada de luz e som, seja com mãos em frente aos olhos e orelhas ou piscadas mais frequentes. Os comportamentos estereotipados funcionam dessa maneira, equilibrando. Assim como todas as pessoas com deficiência, as pessoas com autismo também enfrentam diversos tipos de barreiras. No tocante ao ensino superior, as principais barreiras são metodológicas: disponibilizar o plano de aula, flexibilizar métodos avaliativos e acesso aos materiais de leitura são exemplos de atitudes que facilitam a aprendizagem, a permanência das pessoas com autismo na universidade. Deficiência intelectual. Por muito tempo, o termo deficiência mental foi usado. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência levantou essa discussão de forma mais clara, pois o termo mental pode remeter a alguns transtornos psíquicos, mesmo que ambas possam ser encaixadas no modelo social. As barreiras de uma pessoa com transtornos psíquicos são diferentes das pessoas com deficiência. Uma pessoa com síndrome de Down passa por barreiras e vivências muito diferentes de alguém com esquizofrenia, por exemplo, e é daí que surge a divisão. Convencionou-se então a terminologia deficiência intelectual, que remete a limitações significativas em habilidades práticas, sociais e conceituais. As principais barreiras dessas pessoas são metodológicas, ou seja, está no formato de ensinar, de dar aula. Muitas vezes, o modo tradicional de ensino dificulta o aprendizado dessas pessoas, e as pessoas com deficiência intelectual podem aprender, pesquisar, criar. As pessoas com deficiência intelectual também têm direito ao ensino superior. Deficiência física. Se antes falamos de deficiência invisível, aqui é o oposto. A deficiência física possui elementos muito perceptíveis já no primeiro contato, fazendo essas pessoas serem a referência mais comum quando se fala de deficiência. Foram pessoas com deficiência física que encabeçaram o movimento social dos anos 70, época do modelo social de primeira geração, momento em que a deficiência física ganhou muito destaque.
Uma barreira comum às pessoas com deficiência física são as de natureza arquitetônica. Para além das barreiras mais comuns, escadas, falta de elevadores, buracos na rua, existem algumas que passam despercebidas, como uma inclinação muito íngreme de uma rampa, portas estreitas de um elevador, falta de corrimão em locais escorregadios e várias outras. Mesmo estando fora de sala de aula, essas barreiras influenciam no ensino por impedirem que o aluno chegue na sala de aula. Dentro da sala de aula existem diversas barreiras, não só arquitetônicas, tamanho de mesa e espaço entre cadeiras, mas também barreiras metodológicas. Certos alunos têm dificuldade de escrever e podem precisar de assistência, seja com mais tempo para fazer uma prova ou até mesmo alguém para escrever para a pessoa. Algumas pessoas podem preferir fazer uma prova oral, e isso também é um direito seu. Além dessas, há também barreiras informacionais, já que algumas pessoas com deficiência física demandam acessar o conteúdo de uma aula em PDF. Como na deficiência visual, não basta colocar no Xerox. Então, é isso. A ideia dessa breve apresentação das barreiras ligadas às deficiências foi a de evidenciar a diversidade de barreiras existentes, de diferentes naturezas, e que são recebidas de maneira singular em cada corpo. A ideia é ter uma noção do que pode ser uma barreira e escutar as necessidades dos alunos. Confiram os textos disponíveis no curso para maiores aprofundamentos.